Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos, e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encanto que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito, e o céu será de glórias para mim. Lindo céu, verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos, eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. Na história geral das nações, nós encontramos homens fazendo decisões
que custaram suas próprias vidas, atos de heroísmo que os colocaram na história como verdadeiros heróis pelas nações, respectivamente falando. Cada um por sua nação. Cada nação tem os seus heróis do passado, monumentos, dias consagrados à sua memória, etc. Na história sagrada, começando naturalmente pela Bíblia, nós encontramos também homens e mulheres que fizeram decisões, deixando rastros heróicos, espiritualmente falando. Desempenharam o papel de verdadeiros personagens que representavam, que eram tipos verdadeiros para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos referimos àqueles que decidiram durante o Velho Testamento, antes de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós temos também aqueles que se decidiram por Cristo, sendo verdadeiros heróis da igreja, deixando na Bíblia Sagrada exemplos vivos para que nós, aqueles que viessem após eles, tivessem uma estrada, tivessem um caminho, tivessem umas pegadas nas quais pudessem pisar com segurança. Sim, amados, todos têm que fazer uma decisão. Nesse instante, todas as pessoas têm que fazer uma decisão, e muitas delas estão indecisas, não sabem o que decidir em relação a um negócio, ao casamento, a uma viagem, a uma compra, a uma venda e outras coisas. Mas oxalá que todos estivessem nesta hora reconhecendo o vale da decisão em relação ao destino eterno. O homem tem que decidir, a mulher tem que decidir em relação ao seu destino eterno, porque virá uma prova final para cada pessoa, para cada pessoa, para cada indivíduo, tem uma prova final. Lembrando-nos ainda de Ruth, veio uma prova final na vida dela. E Ruth tinha que fazer uma decisão. Como a Bíblia diz, sua sogra disse a ela: volta para os seus deuses, como sua irmã fez, como Orfa fez. Volte atrás, como os mornos fizeram. Por que você não volta? Agora eu falo como pregador convicto, ouvintes. Quantas vezes eu tenho dito isto para a igreja, para aquele povo a quem eu prego. E Jesus Cristo disse perfeitamente isto, exatamente isto, a mesma coisa. Quando deixaram-no só, com apenas uns poucos discípulos, porque ele fez uma grande declaração: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Naturalmente, dizendo que ele era de fato um homem de Deus e que fez grandes milagres, mas quando quis explicar a Bíblia, entrar em alguma coisa, ele não era um teólogo. Como ele podia entrar em doutrina? Então falou tamanha heresia, comer da sua carne e beber do seu sangue.
Estou me referindo àqueles ao pensamento natural daqueles que voltaram, que recuaram com tamanha e grande declaração de Jesus Cristo, que carecia, na verdade, de revelação de cada pessoa. Então ele ficou só, praticamente. Ele perdeu toda a multidão que o seguia e que, por fim, faria dele um rei, se ele entrasse pelo caminho político, religioso. Ele chegaria a ser rei. Mas acontece o seguinte, que mesmo ficando com poucos, ele disse para estes poucos: vocês também não querem ir? O verdadeiro pregador do Evangelho, o verdadeiro pregador honesto, coloca isso diante do grupo de pessoas a quem ele dirige, cada um fazer a sua decisão. Elias gritou com Israel: se o Senhor é Deus, vocês vão seguir a Deus. Deixa essa idolatria. Deixa essa idolatria que esta mulher pervertida introduziu entre vós, Jezabel. Mas se Baal é Deus, então vá segui-lo. Que nem falasse em Deus, que deixasse o evangelho de lado, melhor fora, que deixassem tudo que se diz Deus, quando tem escolhido, na verdade, o mundo a Baal. Eles eram muito mais honestos, porque pelo menos não falavam no Senhor, não cantavam para o Senhor. Eles foram mais honestos do que Caim. Caim foi oferecer culto para Deus, e a Bíblia diz que suas obras eram más. Que obras eram estas? Obras religiosas. Seu culto. Agora veja, todo pregador honesto fará como Noemi fez. Todo pregador honesto fará como Jesus fez. Todo pregador honesto fará como o profeta desta era fez. Ele ficou sozinho. Ele chegou a dizer para o povo, para as irmãs e para os irmãos: vocês sustentam a minha família com seus dízimos, com suas ofertas, por isso eu tenho que vos pregar a verdade. Vocês têm que fazer uma decisão. Ou se portam como cristãs, ou se convertem, ou então vão para o mundo. Voltem como Orfa fez. Voltem para os seus ídolos, para os velhos costumes. Sabe-se que ele dispensou alguns diretores de suas campanhas, porque eles foram na frente preparar campanhas para o profeta desta era. Chegando lá, ele constatou que aqueles homens tinham feito pressão sobre o povo para dar dinheiro. Mas como um verdadeiro profeta, um homem de Deus, um verdadeiro pregador, ele chegou e dispensou aqueles diretores de sua companhia. Ele não andava com homens que viviam sugando, extorquindo, tomando dinheiro do povo em troca das bênçãos, fazendo altos compromissos para pagar à custa da cura divina. O profeta de Deus nesta era combateu estas coisas a ponto de dizer que os homens que praticam tais coisas deveriam ser fechados. Mas fiquem sabendo, não é somente aqueles que exploram o evangelho que fazem isto, não. Há outros também prejudicando o povo por aí e que ninguém vê, ninguém publica. Mas aqui está a posição de um verdadeiro pregador, honesto. Ele coloca o povo diante de uma decisão. O povo não tem que decidir hoje por suas almas. Quem os coloca diante de uma decisão? A decisão de tal e qual ou outra igreja qualquer. Quem tem que renunciar a alguma coisa? Noemi, deixando as suas noras,
com plena liberdade de escolher, como Deus faz, disse: voltem. Mas Ruth decidiu por si mesma. Jesus disse: vocês também não querem ir com eles? Então Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só de ti procede palavra de vida eterna. Não tema, mas ficamos com medo de perder o povo, com medo de perder a nossa mesada, com medo de não poder dar o alimento para os nossos filhos. Isto faz de nós uns verdadeiros falsos pregadores. Quando um homem diz para o povo que tem uma chamada de Deus para ser um pregador, ele tem que estar disposto a tudo, a enfrentar todas as dificuldades que possam surgir no seu caminho, mas simplesmente disposto a pôr o povo diante de uma escolha, porque Deus sempre fez assim. Quando ele usou algum mensageiro, foi para mandar o povo escolher a bênção ou a maldição, a estrada larga ou a estrada estreita. Ele vai com uma comissão apenas, de mostrar ao povo os dois caminhos, as duas opções. Agora vejam, o morno, o enjoativo, desequilibrado, nunca porá o homem, a igreja, o povo diante de uma escolha. Porém, um servo verdadeiro de Deus o colocará diante de você. Faça a sua decisão. E é o que você está ouvindo agora. Minha filha, meu filho, você terá que decidir: ir para o inferno, perder a sua alma, ou ser salvo. Não importa o que digam os outros. Não. Tome o exemplo de Ruth. Ruth disse: eu irei aonde tu fores. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será meu Deus. Onde tu habitares, eu habitarei. Aonde tu morreres, eu morrerei. E aonde tu fores sepultada, serei sepultada. Aí está a decisão verdadeira. Senhor, eu te tomarei como meu Salvador. Você pode dizer isto agora com uma decisão? Eu tomarei tal igreja. Não. Eu te tomarei como meu Salvador. Se a Bíblia diz: arrepende-te e sejas batizado no nome de Jesus Cristo, então eu farei isto, Senhor. Se a Bíblia diz que eu preciso receber o Espírito Santo, que unirá minha alma com a palavra, que formará uma unidade entre mim e o Senhor, então eu buscarei isto com o maior desejo do meu coração. Eu colocarei isto em primeiro lugar. Se a Bíblia me diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então nisto eu crerei. Nisto eu depositarei a minha saúde, a minha confiança. Eu tomarei a Bíblia e Deus pelo que Ele tem escrito e o que Ele é. Não importa o que qualquer outro fale, não importa qualquer outra interpretação, não importa se há um intérprete por ali falando diferente. Eu tomarei a Bíblia pelo que Deus tem escrito nela. Foi Deus inspirando homens que colocaram o povo diante de uma decisão. Homens que não venderam suas almas, que não amaram o prêmio da injustiça como Balaão fez. Eu tomarei este Deus que tem escrito esta Bíblia. Eu tomarei a Ele como esta Bíblia diz que Ele é. Um Deus único, verdadeiro,
manifestado no Filho que é Emanuel, Deus conosco, um Deus invisível que só pode ser visto em Cristo. Eu o tomarei como ele é apresentado na Bíblia, não como outros o apresentam. Aí estava Ruth se decidindo e fazendo uma verdadeira decisão. Ela fez a sua decisão. E quantos outros se decidiram na Bíblia e na história? Quantos têm feito sua decisão? Ela tinha que voltar para trás ou ir adiante. Você tem que ir voltando através de um evangelho moderno, ou então ir adiante, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo que é Cristo. Eles falam, eles dizem, eles escarnecem do pudor, da vergonha, da honestidade e da verdade como coisa que já era, dizendo isto já era, e avançam para onde? Para que alvo o mundo está avançando? Para o seu próprio extermínio. Mas a igreja deixa assim, na verdade, ela deixa as coisas para trás e prossegue para o alvo que é Cristo. Ela deixa o mundo para trás e suas ofertas e prossegue para o alvo que é Cristo. Nós estamos sob a mesma circunstância que Ruth estava nesse instante. Ir para trás ou para frente, nunca volte como Orfa fez. Vamos para frente. Foram caminhando até a terra prometida, para a terra de pessoas estranhas, na verdade, que ela não conhecia. Mas Noemi conhecia. O Velho Testamento conhecia e apresentou-nos o grande Redentor, Senhor Jesus Cristo, no qual devemos confiar de corpo e alma, entregando as nossas vidas, como Ruth escolheu seguir a Noemi. Onde quer que tu fores, irei também, e onde quer que pousares também, pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrer, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 7. Diga comigo: Senhor, aceita a minha decisão, aceita o meu coração, a minha alma. Nesse instante, eu quero prosseguir para o alvo que é Cristo, o meu Redentor. Nesta palavra revelada, esta é a minha decisão, nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Além do luar, em ruas de ouro eu vou passear. Esta esperança que tenho sem fim de ver
estrelas além do luar. Em ruas de ouro eu vou passear. Esta esperança que tenho sem fim, de ver a cidade sorrindo pra mim. Esta esperança que tenho sem fim, de ver a cidade sorrindo pra mim. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós encontramos o cuidado de São Paulo em prevenir a igreja para que ela não se tornasse presa daqueles que, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, procurariam fazer da igreja sua presa. Devemos ser presos, sim, mas presos de Cristo. Ouvintes, os demônios procuram sempre enganar as pessoas, pois eles sabem que nos homens existe aquela ansiedade, existe o desejo de cultuar a Deus, de satisfazer esta parte. Mas é como se aquilo fosse apenas uma parte de sua vida e com aquilo como uma obrigação. Caim manifestou o desejo de adorar a Deus. Talvez ele teria sido mais feliz se não tivesse prestado nenhuma adoração a Deus, do que prestar uma adoração que não combinava com a revelação, com o plano de Deus, com o culto de Deus. Melhor fora que ele não prestasse nenhuma adoração do que prestar uma adoração errada, sem revelação. Mas ali estava, ele era preso de um espírito religioso. Ele era preso de um espírito religioso, entendam isto. O que acontece com muitas pessoas nesses dias, que são presas de um espírito religioso, o que não combina definitivamente com o Espírito Santo. Devemos ser presos de Deus. Quando Paulo saiu para o deserto da Arábia, ele não tinha nada, absolutamente nada, do que ele entregaria para a igreja. Isto mostra que Gamaliel não pôde lhe oferecer coisa alguma que alimentasse a igreja de Jesus Cristo. Ele não aprendeu coisa alguma, porque caso contrário, ele não teria que ir para o deserto, ouvir de Deus, diretamente de Deus, aquilo que ele deveria entregar para a igreja. Ele voltou de lá totalmente livre de todo arrazoamento eclesiástico, e voltou de lá sabendo unicamente a palavra de Deus. E teve a palavra escondida até que se converteu num prisioneiro. Então ele regressou de lá atado com as cadeias do amor. A sua atitude diz, o seu ministério diz: tenho perdido toda a minha experiência do instituto e agora sou prisioneiro de Jesus.
Amém. Filemon, meu irmão, agora sou prisioneiro de Jesus Cristo e só posso falar o que ele me mostra. Eu não posso falar outra coisa a não ser aquilo que ele me mostra. Nos faz lembrar nesse instante daquela mãe que mandou seu filho para um seminário lá na América do Norte. E ele ficou por lá mais ou menos uns 4 anos sem ver a sua mãe. Nesse ínterim, ela adoeceu e já estava desenganada dos médicos. E os seus vizinhos, que tinham uma fé pentecostal, os nazarenos, chegaram ali e disseram: olha, o nosso pastor é um moço muito abençoado e Deus tem respondido às suas orações. A senhora quer que nós o tragamos aqui para orar para a senhora? Ela aceitou. E ele chegou ali e leu Marcos 16, a partir do versículo 15 em diante. E ela foi curada. Ele impôs as mãos, porque ali está escrito: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando ele orou, ele impôs as mãos sobre aquela senhora e ela foi curada. Passado o tempo, seu filho chegou, muito alegre. Agora era doutor em Deus, podia pregar Deus agora, porque havia aprendido muito. E ela foi dar o testemunho para ele: meu filho, durante este tempo, eu quase morri. Os médicos já não podiam fazer mais nada por mim. E estes irmãos aqui, das montanhas aí, vieram aqui e me trouxeram o seu pastor, e ele leu Marcos 16, onde Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ele impôs as mãos sobre mim, meu filho, e eu fui curada. Por isso você encontrou a sua mãe ainda. Ele disse: ó, mamãe, eu aprendi no seminário que essas escrituras são apócrifas. Isso foi incluído na Bíblia, foi lá no Vaticano. Isso não é inspirado. Ela disse: meu filho, se isto não é inspirado, me curou, e se fosse inspirado, hein? Mas nós queremos ilustrar aqui, ouvintes, é o seguinte, que quando Paulo voltou da sua preparação, foi totalmente diferente daquele moço que voltou para sua mãe. Ele voltou dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele voltou dizendo que não havia recebido de homem algum, mas sim de Deus. Ele voltou dizendo que o seu ministério era confirmado com prodígios e maravilhas, com sinais, prodígios e maravilhas. Ele voltou como um preso de Deus, não como preso de uma organização, não como preso de um ismo acerca de Deus. É o que os homens bem intencionadamente têm feito. Têm feito prisioneiros de seus credos, de seus dogmas, ao invés de fazerem prisioneiros de Cristo. Os homens só podem servir a Deus através de seus credos, através de seus meios. Não há um meio comum, não há um meio unânime, não há um mesmo parecer, um mesmo sentimento. Chocam-se entre si quando a Bíblia é uma só, quando a palavra de Deus é uma só. Agora, o que é que Deus está necessitando nesses dias? De homens comprometidos com tal ala, com outra ala tal? Não. Deus está necessitando de prisioneiros seus nestes dias. Tem que nos fazer prisioneiros de sua vontade. Alguém diz: esta mensagem é a Bíblia pura, mas não é da minha denominação.
eu não posso aceitar. Que coisa absurda! Que julgamento virá sobre aquele pregador, tão instruído, e dizer: esta mensagem é Bíblia pura, mas eu não posso aceitar, porque não é da minha denominação. Deus quer prisioneiros, é de sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus está precisando de homens que possam falar somente sua palavra, sem adicionar nenhum pensamento humano. Falar simplesmente aquilo que Deus fala. Assim foi com São Paulo. Não lhe importava todo aquele conhecimento intelectual que havia adquirido, porque agora ele conhecia a Deus por revelação, não por intelecto. Sim, Senhor, alguém me diz um dia, muito amigavelmente: eu te conheci ainda menino, eu pude pôr a minha mão na sua cabeça quando você ainda era criança. Eu conheço a Deus muito primeiro do que você. Certo? Eli também conhecia a Deus muito primeiro do que Samuel. Mas Deus não considerou Israel pelo que ele fora no passado, mas sim pelo que ele era no presente. Deus não deixava que Israel se livrasse do inimigo simplesmente porque um dia ele esteve sob a liderança de Moisés, como ele o livrou quando estava sob Josué. Se Israel saía fora da palavra, então ele se tornava prisioneiro do inimigo, prisioneiro dos filisteus. E a maneira correta de Israel se livrar dos inimigos era sempre a mesma: era voltar para a palavra de Deus. Não tinha outra maneira. Podia levantar Balaãos de todos os lados, podia levantar profetas Zedequias de todas as maneiras, Ananias de todas as maneiras, mas não adiantava. Quando Jeremias disse que seria 70 anos o cativeiro, o Ananias saiu dali dizendo que era só 2 anos de cativeiro. Agora veja, como aquela denominação de Ananias era mais favorável para o povo e era mais preferida, porque Jeremias dizia que eram 70 anos e Ananias dizia que era apenas 2 anos de cativeiro. Logicamente, Ananias caía mais na graça do povo natural, dos crentes naturais, que afrouxava o Evangelho. Que frouxo o Evangelho, que frouxa a sã doutrina. Estes pregadores, eles caem mais na graça do povo, enquanto que Jeremias sustentava que seriam 70 anos o cativeiro, Ananias sustentava que seria apenas 2 anos. Mas os 2 anos se passaram e os 70 anos se cumpriram. Jeremias falou pela boca do Senhor, o Senhor falou pela boca de Jeremias. Ananias, com toda a sua moralidade, com todas as suas características de pregador, não passou de um falso profeta. Foi o mesmo que aconteceu com Zedequias. Agora, se nós pudéssemos analisar, nesta hora em que estamos vivendo, quem é que está apresentando a estrada mais estreita, o caminho mais espinhoso para o céu? Nós poderíamos atentar e discernirmos em tempo quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. Contudo, meus irmãos, que ensina o povo, pregar a mensagem do profeta e levar o povo à preparação para o rapto, não é simplesmente estar dizendo: mulheres, vocês não podem fazer isso. Homens, vocês não podem fazer isso. E estar vigiando as pessoas. Não. Não é isto. É uma ponte que já temos passado. A unicidade, o batismo em nome de Jesus Cristo. Já temos passado por esta ponte.
E cremos perfeitamente que somos vozes do Senhor. E que interessa para a noiva nesse instante não é a minha voz, não é a voz de um homem ali, por mais eloquente que ele pregue, ainda que ele emocione as pessoas, ainda que ele saiba citar a mensagem toda de cor, mas o que está alimentando a noiva é a voz do noivo, é o sussurrar do noivo, no seu ouvido, no seu coração, porque os ouvidos da noiva estão aguçados, estão abertos, estão atentos para o que o Espírito diz nesse instante. Qual é a novidade que temos para este momento? A cada momento a ciência apresenta uma novidade. A cada instante você encontra na loja mais um objeto, um aparelho elétrico para o seu conforto. A ciência está cada dia mais se evoluindo, a cada instante, e nós estamos vivendo numa contagem regressiva para o fim. Estamos no fim, temos chegado no tempo do fim. O homem tem subido a uma altura que ele não pode subir mais. Ele não pode ir mais além do que ele tem ido. Simplesmente agora ele tem que usufruir com certo desespero aquilo que ele tem alcançado. Por que digo desespero? Porque o que ele tem alcançado no campo da ciência não solucionou os seus problemas fatigantes, angustiantes, desesperadores. O vício aumenta a cada dia. As tragédias aumentam a cada instante. Pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nações contra nações. E o amor tem se esfriado, o interesse das coisas materiais, a ambição, o espírito de aquisição, o espírito de sedução, tem dominado os homens. E o que nós precisamos mais para vermos que estamos no fim? De que maneira um verdadeiro pregador poderia pregar nesses dias? Qual seria a mensagem verdadeira de um homem verdadeiro de Deus? Seria que eu orei por você e você foi curado? Seria testemunhos de cura? São falsos profetas, são falsos ensinadores, são simplesmente analgésicos. E eu não me interesso por um analgésico nesta hora. O evangelho analgésico não lhe interessa, porque logo este efeito passará e você estará sofrendo a grande dor da decepção de ter ficado neste mundo fora do arrebatamento. Há de fato um oásis de amor, há de fato uma fonte de água viva fluindo do ventre daquele que tem o Espírito Santo. Mas isto não pode ser outra coisa senão a palavra de Deus fluindo do meu ventre, fluindo do seu ventre, e a vida vivida, Cristo manifestado em você, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estou preso do Senhor, você é presa do Senhor, você é preso de Deus, da sua palavra, não desses contos de carunchinha. Você não está preso simplesmente numa saúde do físico. Este sim é o verdadeiro oásis do amor. É beber da água da vida. É olhar para cima e ver que a nossa redenção está próxima. É olhar para cima e ver que Ele está se manifestando à sua noiva. E ela está com os seus olhares para Ele, fixados nele, sem desviar a sua atenção, nem para a direita nem para a esquerda, porque Ele é o alvo principal daqueles que vão subir.
caminhando nestas vacas, sem deserto abrasador, minha alma sequiosa, um oásis encontrou. Vem depressa descansar em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva no oásis do amor. Firme-se na confiança do Senhor, na sua palavra, e viva o que você tem crido nesse instante, e é o suficiente. Somos vozes de Deus, vozes do Senhor nesses dias. Você tem sintonizado a voz de Deus no seu coração, e por isso seu alvo principal é o arrebatamento. Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ouve, amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece, oh, quão grande foi seu amor. Sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, e então será tarde, ó amigo, sozinho tu has de ficar. Jesus convida suavemente, queres tu a Ele hoje aceitar?
de manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder nos mostra a criação. Minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, Senhor, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu,